Nesse vídeo, estarei resolvendo essa questão da AFA antiga, não lembro qual ano, mas é uma questão muito interessante, que envolve os conceitos de impulso e quantidade de movimento, beleza? Vamos lá. Um foguete cuja massa vale 6 toneladas é colocado em posição vertical para lançamento. Se a velocidade de escape dos gases vale 1 km por segundo, a quantidade de gases expelida por segundo, a fim de proporcionar o empuxo necessário para dar ao foguete uma aceleração inicial para cima igual a 20 metros por segundo ao quadrado, é. Então ele está analisando aqui a dinâmica do foguete, né? E a relação deste, né? Da subida aqui do foguete com o gás que é expelido, né? Que eu até desenhei aqui mais ou menos. Beleza? Então vamos lá. O que acontece? Observe que não basta apenas, né, que esse gás seja expelido, né? Observe que ele está em contato aqui com o solo e esse gás, ele vai ter um choque aqui com o solo, né? Certo? Beleza. Então o motor aqui do foguete, ele permite aqui essa passagem de gás nessa velocidade, tá? O gás se choca aqui com o solo e isso permite um impulso ao foguete para que ele suba, tudo bem? Mas observe que a força que o motor faz com que o gás ele saia com essa velocidade, aí se você tem força e você tem um certo intervalo de tempo, né? Pelo teorema do impulso, ou melhor, pela fórmula do impulso mesmo, né? Teremos que impulso é a força aplicada vezes um intervalo de tempo, tá? Se eu tenho um motor aplicando essa força nesse intervalo de tempo, ou seja, proporcionando um impulso a esse gás ele vai devolver o mesmo impulso, ou seja, o mesmo I para o foguete, tudo bem? Aí o foguete vai subir. Então temos aqui o impulso dado ao gás, e pelo choque do gás com o solo, ele vai devolver esse mesmo impulso aqui para o foguete, para que ele suba. Tudo bem? Se você entendeu isso, aí vai ser tranquilo a questão. Porque se é dado aqui, né, esse impulso I para cada um, basta aplicarmos a definição de impulso, o teorema do impulso, tudo bem? O que diz o teorema do impulso? Diz que o impulso nada mais é do que a variação da quantidade de movimento. Vou colocar isso na forma algébrica mesmo, tá? Eu sei que a quantidade de movimento é um vetor, assim como o impulso. Mas vamos colocar tudo na álgebra sem vetor, beleza? Até porque a gente sabe o sentido e a direção desses vetores, né? Um para baixo, um para cima, então não nos preocupemos com isso, tá? Podemos escrever esse teorema de outra forma, que é o seguinte. Aliás, eu vou colocar na mesma linha mesmo. Só vou jogar para cá. E aí temos que a quantidade de movimento final vai ser a quantidade de movimento inicial mais ou menos o impulso. Beleza? Aí a gente tem que analisar cada situação para vermos se vai se encaixar o mais ou o menos. Tudo bem. Então vamos lá. Vamos analisar primeiro o gás, tá bom? Então, observe que o gás, ele sai com uma certa quantidade de movimento, proporcionada aqui pelo motor do foguete, né? Então, o motor permite essa quantidade de movimento. Só que essa quantidade de movimento, ela é absorvida pelo solo. Então, há um choque, e esse choque, obviamente, ele vai dissipar energia, né? Então, toda a energia armazenada naquele gás, para que ele saísse com essa velocidade, foi, no caso aqui, absorvida pelo solo, tá bom? Então, foi obliterada, podemos falar assim, pelo solo, beleza? Mas aí, esse choque aqui, né, entre o gás e o solo, acaba permitindo o impulso ao foguete, tá? Beleza. Show. Então, como que eu escrevo esse teorema do impulso no caso do gás? Então, no caso do gás, temos o seguinte. Temos
que a quantidade de movimento inicial é um certo valor, tá? Que vai ser basicamente a massa de gás que saiu, porque saiu uma certa massa de gás, eu não sei quem é, né? Não sei quem é essa massa de gás, mas saiu uma certa massa de gás, tá? Beleza. Então a quantidade de movimento inicial ainda não sei, mas eu sei que a quantidade de movimento final vai ser a quantidade de movimento inicial dessa massa de gás que saiu, eu vou chamar de m, vezes a velocidade com que ela saiu. Que no caso aqui, esses gases eles saem com 1 km por segundo. Então você vai jogar isso. Joga em metro por segundo, né? Então 1k metro por segundo é 1000 metros por segundo, né? Então você joga um 1000 aqui. 10 elevado a 3. Beleza? E aí vai ser mais ou menos. Cara, uma coisa eu sei. Que quando esse gás sair, ele não vai continuar com esse 1 km por segundo. Ele vai parar, né? Ele vai acabar aqui subindo, né? Porque o solo, ele tá armazenando aquela energia. Ele armazenou essa energia, né? Então, ele obliterou o gás, né? Ele basicamente travou o gás ali, né? Tá? Então, a quantidade de movimento do gás vai diminuir. Vai chegar a zero, né? Aqui ele sai com uma certa velocidade de 1 km por segundo. Vou até dar um zoom aqui. E eu vou testar aqui um novo recurso, que é tirar aqui a câmera, né? Tá, então, olha só. Saiu com essa velocidade de 1 km por segundo. Só que aí, basicamente, o solo, ele travou essa quantidade de movimento do gás. E aí a quantidade de movimento final do gás vai ser zero, né? Ele vai acabar meio que evaporando, subindo, né? Beleza. Então vamos voltar aqui, ó. Voltei? Então vamos lá. Então beleza, entendido isso, eu sei que o impulso, ele tem que ser tipo aqui, ó, menos I. Tá? Então basicamente, ele perdeu uma certa quantidade de movimento. Lembrando que a unidade do impulso é a mesma da quantidade de movimento. Então ele perdeu uma quantidade de movimento. E ele perdeu essa quantidade de movimento justamente para permitir esse impulso ao foguete, tá? Então esse impulso, basicamente, ele foi transferido, né, para o foguete. Por isso que ele perde quantidade de movimento, o gás, tá? Beleza. Então você vai jogar aqui um menos I. Mas qual que é a quantidade de movimento final? Como eu disse, o solo ele vai travar esse gás, tá? Para devolver o impulso ao foguete. Então a quantidade de movimento do gás é zero, né? Posso jogar aqui. Zero. Tá. Agora vamos escrever o teorema do impulso para o foguete. Vamos lá. Então, para o foguete, o que a gente tem? Bom, a quantidade de movimento final, nós sabemos. Ele vai ter aqui uma certa massa. Que massa é essa? Isso é uma pergunta interessante, porque olha só. Ele tinha 6 toneladas até então, só que ele perdeu uma certa massa por conta do gás que saiu, né? Então saiu uma certa massa de gás. E eu chamei essa massa de M. Então agora ele tem quanto de massa? Ele tem 6 toneladas, 6 vezes 10 a 3 quilos, né? 6 toneladas, menos M, que é o que ele perdeu de gás, né? Beleza. E a velocidade aqui do foguete? Velocidade final? Cara, é uma boa pergunta. Porque ele não falou nada de velocidade do foguete. Ele só falou da aceleração, né? Que ele quer empregar no foguete. Mas já já a gente vai tratar disso, tá? Eu só vou colocar VF, tá? E desse outro lado da equação? Bom, teremos a quantidade de movimento inicial, é zero, né? O foguete estava parado, então inicialmente é zero. Velocidade zero, quantidade de movimento zero. Só que esse impulso dado ao gás foi transferido ao foguete. Então temos, eu vou colocar um mais, né? Se aqui eu coloquei menos, aqui eu vou colocar mais.
que alguém recebeu esse impulso, né? Se o gás ele perdeu, é porque o foguete recebeu, tá bom? Certo. Beleza. Ok, eu não sei se minha câmera tá atrapalhando. Vamos testar aqui o recurso, beleza. Show, show, show. Então ficou essas equações. O que a gente percebe? Olha só. Percebe que o m vezes 10 elevado a 3 menos i vai dar zero. Conclusão. O i é 10 elevado a 3 vezes m. Beleza? Tá. E observemos que 6 vezes 10 elevado a 3 menos m vezes vf é igual a i. Conclusão. Dessas duas equações, eu posso chegar na seguinte equação. Que 6 vezes 10 elevado a 3 menos m vezes uma certa velocidade, que eu não sei quem é ainda, vai ser igual a 10 elevado a 3 vezes m. Tá. Eu acredito, né, para quem mandou a questão para mim lá no grupo do Fênix, que a pessoa chegou a fazer isso. Só que ela travou nessa velocidade. É uma das hipóteses aí que eu tenho. Ela travou nessa velocidade. Como que eu vou saber a velocidade final do foguete se foi dado apenas a aceleração que vai ser empregada no foguete? Cara, aí que vem a sacada. Olha só. Pô, eu quero que essa aceleração inicial, né, seja de 20 metros por segundo ao quadrado, e a partir disso, ele tem que soltar uma certa quantidade de massa a cada segundo. Tanto é que as respostas estão em quilo por segundo. Tudo bem? Para empregar essa velocidade, essa aceleração de 20 metros por segundo ao quadrado, eu preciso soltar uma certa massa m a cada segundo. Então pensa comigo, cara, e se eu testar no primeiro segundo? Então se eu fizer o seguinte, olha só, testando, t igual a 1 segundo. No primeiro segundo, qual será a velocidade que o foguete terá? E aí? Pô, é verdade, né? Se eu testar no primeiro segundo, 20 metros por segundo ao quadrado, no primeiro segundo é 20 metros por segundo, né? O que é essa aceleração aqui, ó? Olha só. Veja. A aceleração de 20 metros por segundo ao quadrado é a mesma coisa da gente escrever o seguinte, olha só. 20 metros por segundo. Ou seja, o foguete ele adquire 20 metros por segundo a cada segundo. A cada segundo. Ou seja, no primeiro segundo, ele vai ter quanto de velocidade? 20 metros por segundo. Perfeito? Nossa, então era só jogar o 20 aqui, né? Mas se eu testasse no segundo 2, né? Em 2 segundos. Aí eu jogaria aqui. Bom, se é 20 metros por segundo, então em 2 segundos ele terá o quê? 40 metros por segundo, né? 20 mais 20, 40. Tá bom? Igor, posso testar em qualquer segundo, em qualquer valor de t? Sim, vai dar o mesmo resultado aqui para o que o problema quer, né? Que é esse valor de m. Eu vou provar depois, tá bom? Ó, não sei se você estava vendo perfeitamente. Opa. Mas eu vou aplicar aqui, ó. Aí dá para ver tudinho, né? Então, uma aceleração de 20 metros por segundo ao quadrado é você empregar 20 metros por segundo para o foguete a cada segundo. Perfeito? Se você entender isso, cara, você vai entender o resto da resolução, né? Por quê? Olha só. Então, eu tenho que empregar aqui uma velocidade, essa velocidade f, eu vou empregar 20, né? 20 metros por segundo. Tudo bem? É uma escolha minha. Eu poderia ter jogado 2 segundos aqui, ó, no valor de t, tá? Ia dar a mesma resposta no final, tá? Enfim. Então, vou jogar o VF igual a 20 metros por segundo. Porque eu testei
no primeiro segundo, tá? Então, jogando VF igual a esse valor, temos, olha só, basicamente eu vou jogar o 20 aqui, né? Então vamos lá. Temos o seguinte. Pega aquela equação e só joga o 20 ali, né? É melhor. Essa equação aqui, na verdade. Então, jogo o 20 aqui. Pronto. Acabou. Agora é só encontrar o valor de M, né? Então vamos lá fazer isso. Vou desenvolver aqui esse 20. Então fica 6 vezes 20, 120, vezes 10 elevado a 3, menos 20m. Isso vai ser igual a 10 elevado a 3m. Beleza? Beleza. Aí o que a gente percebe? A gente percebe que a ordem de grandeza do 10 elevado a 3, desse valor aqui, é muito maior do que a ordem de grandeza desse valor, tá? Então, a resposta, ela vai dar aproximada. A AFA colocou uma certa resposta ali, mas como se fosse a resposta absoluta. Não é, tá? É uma resposta aproximada, tá bom? Beleza. Então, se você entendeu isso, você pode descartar esse termo, tá? Por quê? Porque aqui tem 20m, enquanto aqui tem, ó, 120 vezes 10 elevado a 3 e 10 elevado a 3m. Então, a ordem de grandeza desse valor é menor que esses outros dois, tá? Então, para efeito de, no caso, aproximação, o que eu vou fazer? Vou até voltar aqui minha tela. Eu vou cancelar esse termo. E aí eu vou ter que jogar um aproximadamente, tá? Aproximadamente. Então, a resposta aí da prova da AFA não foi, no caso, exata, né? Não é exata, tá? Então, deveriam ter colocado aproximadamente. Tudo bem. Então, o que a gente vai ter? Que 120 vezes 10 elevado a 3 é aproximadamente igual a 10 elevado a 3m, tá? Conclusão, corto esse 10 elevado a 3 pelo 10 elevado a 3 e encontro que a massa m ela é aproximadamente 120 quilos, né? Fiz tudo no sistema internacional, então quilos. Aí você me pergunta, tá, Igor, mas cadê o por segundo? Pois é, observe que eu testei um valor de t igual a 1. Então, essa massa que saiu foi nesse tempo de 1 segundo, tá? Então, eu posso simplesmente jogar 1 segundo aqui, né? 1 segundo. Então, tá aí. Essa é a resposta do problema. Beleza? 120 quilos no tempo de 1 segundo. Aí você falou, Igor, que você poderia testar aqui qualquer tempo. Sim, isso é verdade, tá? Isso é verdade. Então, o que eu vou fazer? Em vez de testar qualquer valor, tipo 2 agora, 3, eu vou testar o valor t. Vou testar um instante t, tá? Beleza. Então, vou fazer isso. O que eu tenho que fazer, então? O que eu fiz? Eu peguei a aceleração, 20 metros por segundo a cada segundo, e multipliquei por 1. Então, ficou 20. Se fosse 2, seria 40 metros por segundo. Mas se for t, então vai ser 20t. Essa é a velocidade F, a velocidade final, tá? Beleza. Então, eu vou pegar essa equação aqui, ó. O que eu vou fazer? Olha só. Eu vou substituir esse VF por 20t, tá? Ou seja, eu não sei qual instante eu vou adotar, tá? Vou jogar um 20t. Tudo bem. E aí, é a mesma conta. Joga o 20t multiplicando os dois termos. Então, fica 120 vezes 10 elevado a 3 vezes t, menos 20mt é igual a 10 elevado a 3m.
Aí você é a mesma história. A ordem de grandeza desse valor é menor do que esses outros dois. Então, para efeito de simplificação, você cancela, tá? Pode cancelar, beleza? Ok. Então, você vai pegar esse termo e vai igualar com esse. Show. Então, o que que sobra? Cancela o 10 elevado a 3 com 10 elevado a 3. O que que você encontra? Você encontra que o valor da massa M é a mesma coisa de 120T. Tá. Mas isso foi no intervalo de quanto tempo? De T segundos. Então, para a gente encontrar a massa por segundo, né? A massa por segundo, o que eu faço? Eu pego a massa M e divido por quem? Pelo intervalo de tempo T. Ou seja, pego 120T e divido por T. Isso fica 120 quilos por segundo. Entendeu? Entendeu que não dependia de T? Mas para ficar mais fácil, eu joguei que T vale 1, né? Aí fica bem fácil assim. Mas não dependia do tempo T, você poderia jogar qualquer valor, beleza? Então é isso, cara. Essa é a explicação. Espero que você tenha gostado. Vocês tenham gostado. Deixa eu aplicar de novo aí o sumiço da câmera, voltar aqui de novo. Espero que volte, né? Então é isso, tamo junto e até breve.